Jesus. Vamos estar abençoando o pregador dessa noite, o irmão Robertson. Em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda, meu Deus, na tua presença, Pai. Eu peço aqui, Senhor, ó Pai, abre os céus agora, Senhor, e começa a derramar sobre a vida, Senhor, ó Pai, do teu servo, meu Deus. Ó Pai, começa, Senhor, a encher este vaso, Senhor, com a tua unção. Meu Deus, nós já podemos, Senhor, sentir a tua presença aqui no louvor. Meu Deus, sabemos que o teu Espírito Santo, ele já está se manifestando aqui no nosso meio. Então agora, Senhor, começa a usar ele, Senhor. Que ele venha ser boca de Deus neste lugar. Que ele venha ser canal, Senhor, da tua palavra, meu Deus. Para que venha, Senhor, falar diretamente aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, começa, Senhor, a abençoar e a falar, Senhor, ao coração, ó Pai, aqui do Robertson, meu Pai. Em nome de Jesus, encha ele, Senhor, com a tua autoridade, meu Pai. Que ele venha ser, Senhor, nessa noite, Pai, ó Deus, o anjo da igreja, Senhor. Usa ele, blinda ele, Senhor. Ó Deus, dá uma unção nessa noite diferente para ele. Uma unção renovada no Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. E nós desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Pastor Samuel, a paz de Cristo a todos. A paz de Cristo, pessoal da live. Deus continua fazendo milagres. Glória a Deus. O homem foi liberto aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós continuamos crendo no poder de Deus e é por isso que nós nos reunimos aqui. É por esses motivos, para ver vidas libertas, vidas saradas, corações transformados e pessoas servindo uns aos outros no amor de Deus na cruz. Glória a Deus. Vocês todos estão de parabéns por enfrentar o frio. Enfrentaram o frio, superaram essa adversidade e vieram. E estão aqui para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Isso é muito bom. Hoje é a quinta-feira da vitória. É noite de libertação. É noite de você buscar a sua vitória. É noite de você buscar a sua libertação. É noite de corações serem curados. É noite de vidas receberem a salvação, terem a sua consciência sarada, o seu coração livre de mágoas, porque pela fé temos a paz de Deus. Amém? Abram comigo em João capítulo 3, verso de número 14. Deus tem sido bom nesses dias. Semana passada eu estava escalado para ministrar a mensagem. Todavia aconteceu algumas coisas muito esquisitas, mas a gente sabe que o mal, a Bíblia diz que Satanás age para impedir muitas vezes a ação de Deus em nós. Fui impedido semana passada. João capítulo 3. Eu espero. Verso de número 14. Sim, está escrito: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche a Bíblia, pode se sentar. Deus colocou essa palavra em meu coração essa semana. Na verdade, Ele colocou semana passada. Estava trabalhando mais em mim para ver se alicerçava em mim essa mensagem. Porque eu não gosto de trazer mensagens que sejam apenas da cabeça ou só de falar. A mensagem tem que vir e tocar o coração. Ela tem que produzir o resultado pela qual ela está sendo enviada. Libertar da tradição religiosa, libertar de mágoas e rancor. Mas nós temos que entender o que é o poder da cruz. E o tema de hoje é esse:
O caminho da cruz é o único caminho a Jesus. Eu quero deixar essa frase: o caminho da cruz. O caminho da cruz, ele é muito simples. Ele é muito simples. É notório para nós cristãos que Jesus é o Salvador e Senhor, principalmente por aquilo que Ele fez em nós, fez em nossas vidas. Quando nós olhamos para trás e compreendemos aonde nós estávamos e de onde Ele nos tirou, e o que Ele tem feito a cada dia em nossas vidas. As 3 bênçãos principais que Deus nos deu ou quer nos dar para aqueles que estão chegando agora. Existem 3 bênçãos principais. Eu não sei que tipo de bênção você veio buscar, mas o Senhor continua distribuindo bênção espiritual e bênção material. Ele continua distribuindo bênçãos espirituais e bênçãos materiais. E as 3 principais bênçãos que qualquer cristão que se converteu a Deus, que realmente leu a palavra e creu, e se arrependeu, mudou a sua forma de ver e tratar com Deus, olhou para si e viu que em si mesmo não havia mérito algum. E é disso que nós vamos tratar: a justiça de Deus e o amor de Deus. Nessa passagem que eu li, está falando sobre uma serpente levantada em um certo deserto. Isso aconteceu há muito tempo atrás, e foi fato, e é real. O povo reclamou contra Deus e contra Moisés, e o Senhor enviou então uma certa disciplina para o povo dele. Ele enviou serpentes, e o povo então se arrependeu pela contenda que havia criado no meio do arraial, no meio da igreja da época, colocar assim. E o povo correu até Moisés e falou: Moisés, intercede por nós a Deus, pede para Ele nos perdoar, porque nós reconhecemos que temos errado. E Moisés foi a Deus e orou, e Deus falou: faça uma serpente de bronze, coloque sobre um madeiro e levante, e todo aquele que olhar para ela, pessoal da live, todo aquele que olhar para a cruz será salvo, será curado, porque todas as bênçãos fluem do sacrifício na cruz. Todas as bênçãos fluem do sacrifício da cruz. A ira de Deus sobre toda injustiça se manifesta nos céus, diz em Romanos. Romanos 1:3 descreve quem é o homem. A cruz descreve quem é o nosso Deus. A cruz descreve quem é o nosso Deus. Certa vez eu vi uma mensagem de um homem, e um certo jornalista chegou para ele e perguntou: para aí, depois de uma mensagem de pregação, como pode um homem só, fazer todo o perdão, fazer toda a redenção, quitar todas as dívidas de toda a humanidade? O pregador respondeu: muito boa a tua pergunta, fazia tempo que eu estava esperando alguém perguntar. E ele respondeu: sabe por quê? Porque Ele é o mais digno de todos. Se nós colocássemos, da última vez eu falei essa parábola, mas eu vou explicar de novo. Se nós colocássemos todos os tesouros de um lado da balança, se nós colocássemos todos os seres humanos de um lado da balança, se nós colocássemos galáxias de um lado da balança, se nós colocássemos todos os universos do lado da balança e Jesus do outro lado, a balança faria assim, porque Ele é digno, Ele tem a honra, Ele tem a glória, Ele tem o verdadeiro amor, o verdadeiro amor que cura a alma. É Ele que tem, porque Ele é digno. E foi por isso que Ele teve que vir, foi por isso que Ele teve que se fazer homem e mostrar para nós que é possível viver essa vida aqui na terra, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades, mesmo quando não entendemos nada. É possível viver e passar por ela, pelo caminho da cruz, e passar pela cruz e sair vitorioso. É possível.
Mas, todavia, existe no nosso meio ainda pessoas que não creem. Pessoas que muitas vezes buscam só a parte material. Pessoas que buscam apenas uma cura emocional. Estão feridas, machucadas. Mas o Senhor tem uma palavra para a tua consciência: perdão. Noite de libertação é noite de perdoar uns aos outros. Porque se o juízo e a ira de Deus não entrar pela casa de Deus, pelo povo de Deus, não vai atingir. A disciplina de Deus começa por nós. Assim como o povo no deserto contendeu e falou contra Deus e contra Moisés. Então essa noite é noite de libertação, de mágoa, de raiz de amargura, para que nós se una de verdade e sejamos um só. Para que o mundo creia que o Senhor tem nos enviado para ministrar a mensagem dEle, o amor dEle, a justiça dEle, o poder dEle. Eu amo falar do poder de Deus, de cura. Eu tenho orado direto por pessoas. Mas uma das coisas que nós temos que entender nesses dias, que uma das 3 bênçãos que Deus quer nos dar é a santificação, é a pureza de olhos, a pureza de lábios, a pureza de conduta, a pureza do conteúdo da palavra. O que tem fluído no nosso coração? O que tem saído dele? A boca fala o que está cheio o coração. E entre nós, o que tem saído? Palavras de bênçãos, palavras de amargura, palavras de bênção em público, e nos corredores, nos cantos, conspiração e palavras de amargura. Tiago fala: como pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? A justiça de Deus precisa ser entendida por nós. Não há dignos entre nós da justiça de Deus. É pela cruz de Cristo, é pelo sacrifício dele. Senhoras e senhores, líderes, obreiros, pastores, entendam. Não é por mérito algum nós podemos trabalhar na casa de Deus a vida toda, orar por pessoas a vida toda, e mesmo assim não será esses méritos que nos trarão a salvação, mas é pela cruz, na cruz, somente na cruz. Quando olharmos para o madeiro, seremos salvos, curados, libertos e ficaremos vivos com Ele. Oh Senhor, vem para Deus. Glória a Deus. Não podemos criar o nosso próprio caminho. A justiça de Deus não aceita caminhos próprios. Ela exige uma rendição total. Eu trabalho na área da segurança. Quando a gente aborda pessoas, a gente exige rendição total. E muitas vezes nós cantamos músicas aqui e através das músicas louvamos e glorificamos o nome de nosso Senhor. E levantamos as mãos porque declaramos com o corpo físico: estamos rendidos à tua vontade. Glória a Deus. Estamos rendidos à tua vontade. E muitas vezes dentro de nós não queremos fazer a vontade de Deus. E muitas vezes também não conseguimos. A verdade é uma só: nós não conseguimos fazer por nós mesmos, pela força do nosso braço, a vontade de Deus. Mas a força de Deus em nós nos torna capazes. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não promete nos livrar do sofrimento. Ele não promete que nós não seremos ofendidos. Mas Ele traz um antídoto. Vocês vão passar por aflições. Vem de bom ânimo. Eu venci. Vocês vão vencer. Se alguém te ferir, perdoa. Se alguém te machucou, perdoa. Você
será curada, será livre. Nós temos a esperança de uma vida eterna. A gente grita muitas vezes aos quatro ventos: a vida eterna. Mas o que é a vida eterna e quando ela começa? Ela começa quando a gente crê, quando a gente olha para a cruz e crê que Ele quitou a nossa dívida. Tudo que era contra nós, tudo que era registrado contra cada um de nós, Ele levou. O pastor Samuel da manhã botou sobre Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, esmagado pelas nossas culpas. O castigo que estava sobre Ele nos traz a paz. E quando nós entendemos o caminho da cruz, e através do caminho da cruz nós vamos entendendo que nós não vamos ser livres de perseguição, livres de dor, livres de ser ofendido. Não seremos, mas Ele vai nos dar a força do Espírito Santo de Deus para nos libertar de mágoas, de rancor, de doenças e nos capacitar a perdoar, a quebrar essas barreiras que parecem intransponíveis. Simplesmente crer. Mas crer não é apenas uma confissão de palavras. Crer é confessar com palavras, é deixar a fé entrar no coração e agir em direção à cruz, se rendendo. Enquanto criarmos nosso próprio caminho, nunca encontraremos Deus. Não saberemos quem Ele é. Não haverá libertação. Haverá apenas um show. Mas quando nos rendermos a Ele, confessarmos a Ele que Ele é o Senhor, tudo acontecerá. Olhem para a cruz, olhem para a cruz e serão curados. Se tem alguém doente hoje aqui, olhe para a cruz. É na cruz que está a tua cura. É na cruz que os demônios tremem e estremecem. Foi na cruz que o nosso Salvador esmagou a cabeça da serpente, profetizada em Gênesis 3,15. E temos a vitória por Ele. Temos a vitória por Ele. A justiça de Deus não é por méritos, meus irmãos. Não é por mérito algum. Se nós fizéssemos uma comparação que não convém, mas comparássemos todo esse pessoal do presídio, tanto homens como mulheres, diante da nossa moral, da nossa ética, da nossa justiça, são todos criminosos, pessoas ruins. E nós, cidadãos do bem, pessoas do bem. Mas diante de Deus, a natureza nossa é a mesma. Vamos além, se pegasse um Hitler, todo mundo aqui falar na história de Hitler, pegasse ele e comparasse nós com ele, as nossas naturezas são igual. São igual. Esse texto que eu lhe falo do contexto de Nicodemos, um certo judeu fariseu, religioso e líder dos judeus da época, foi ter com Jesus de noite. E ele disse assim, quando eles sentaram na mesa: Mestre, esses sinais que tu fazes, tu só pode ser de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for de Deus. Jesus praticamente não responde a pergunta dele mais vezes. Necessário te é nascer de novo. Como pode um homem velho como eu nascer de novo? Só faltou Jesus dizer: tu não sabe nada mesmo, né, Nicodemos? Ele era líder, fariseu dos fariseus, grande Nicodemos. Jesus olha para ele e diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E uma das coisas que nós todos cristãos temos que entender, que a base da nossa fé para nascermos de novo é ser nascido do Espírito, da genuína palavra. Quando eu leio a Bíblia, eu me fascino, porque muito isso me deixou curioso sobre esse novo nascimento. Como que isso acontece? Como que é esse processo?
Será que eu vou me tornar mais um Nicodemos, mais um religioso, cheio de Bíblia na cabeça e de doutrinas, mas sem nenhum tipo de compaixão e amor para aquele que sofre? Temos a parábola do bom samaritano. O grande líder religioso passa e não socorre. Aí vem um cantor ou levita e também passa de largo. Mas vem alguém que não cabia cantar e não tinha muitos conhecimentos. Mas ele o socorre, ele o trata. Ele o trata. E ele quer tratar você essa noite. Ele está aqui para tratar você essa noite. Para tratar você essa noite, para tratar você essa noite, para tratar você essa noite e te colocar no caminho da cruz, o caminho que a força do Espírito de Deus explode no teu coração e faz tu entender que Ele te aceita pela fé. Ele não te rejeita quando você vem a Ele, porque Ele veio para os pecadores, Ele veio para os doentes, e aqui é a casa de Deus, aqui é o hospital de Deus. E Ele quer nos libertar essa noite, Ele quer nos curar essa noite. Aleluia. Todos nós, e fazer entender que a justiça de Deus é para todos que creem, e ninguém merece ela. Não importa o que a gente faça para conquistar, o que importa é a rendição total. A rendição total ao poder, à cruz, ao amor de Deus. E quando isso acontece, a justiça de Deus nos justifica de todos os nossos erros, quita toda a nossa dívida. Somos declarados de maneira legal. Você é justo, você é justo, você é justa diante de mim. Quando confessamos que Ele é o Filho de Deus. É o primeiro passo para ter um novo nascimento. Aqueles que estão nascendo da água e do Espírito. O Espírito é entendido, a água é entendido como batismo, que significa a morte do eu, a morte da minha própria vontade, a morte do meu próprio caminho. Só existe 2 caminhos no mundo, meu irmão, minha irmã, 2 caminhos no mundo: o caminho da cruz e o caminho largo. Devemos nós construir a nossa casa sobre a rocha. Devemos nós construir a nossa casa sobre a rocha. Nicodemos foi ter com Jesus, mas ele tinha a casa dele na areia, porque ele vivia de tradições religiosas, ele vivia apenas de cerimônias, de liturgia. Por fora ele dizia para as pessoas: tudo bem, está tudo bem, tudo legal, mas por dentro ele estava morto, seco, como um sepulcro caiado. E isso aqui no nosso meio não pode acontecer. Nós temos que ser vivificados pelo poder do Espírito que sopra sobre nós, e ser livres do pecado, livres da dor, livres da culpa, livres e cheios do poder de Deus. É um tempo novo, é um tempo de compreensão. Ele está voltando. O mal está se mobilizando e se unindo debaixo de nossos narizes. Coisas estranhas têm acontecido em todos os lugares. Ele quer nos usar como instrumento de Deus para libertar e amar vidas que ainda estão cegas, perdidas. Vamos despertar para esse grande avivamento que Deus está mandando. É praticamente a última reforma. É a última. Estamos nos últimos minutos, não mais na última hora. Muitas vezes nos reunimos apenas para buscar coisas para nós. Coisas para nós. Deixa eu te dizer a segunda bênção. Você foi adotado por Deus, você é filha de Deus, você é filha, filho de Deus, porque você crê e em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Podemos não parecer ainda, porque cada um de nós está num processo chamado santificação, e entramos pelo caminho da cruz, e esse caminho requer um crescimento.
nós diminua e Ele cresça. E quanto mais Ele cresce em nós, mais Ele vai nos capacitando para nós vencer o medo, o pânico, os desafios, a ansiedade, a angústia. É tempo novo, é tempo hoje de libertação. Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus com você. O amor de Deus com você. O amor de Deus com você. Esse versículo é o mais lido, falado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, essa vida é passageira e breve. Muitos de nós aqui já têm 30 anos, daqui 100 anos, 50 anos, praticamente todos estaremos mortos. E o que nós temos feito com o tempo que temos? No que temos gastado em primeiro lugar o nosso tempo? Existem muitas coisas aí para fora que são boas. Temos futebol, temos internet, Netflix, videogame e muitas outras coisas boas. Mas isso tem roubado o tempo de Deus na vida de cada um de nós. Tem impedido nós de colocar Deus em primeiro lugar. Lembrem do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes qualquer ofensinha nos faz se fechar. Ele não promete nos livrar de ofensas, de perseguição. Ele promete o perdão. Ele promete o amor dele, a capacitação dele em nossas vidas. E a minha pergunta esta noite é: qual é a sua atitude em relação à justiça de Deus e o amor de Deus? Não queira criar o seu próprio caminho para se auto-justificar, achando que nós somos alguma coisa, somos melhores do que uns aos outros. Não. O pastor esteve aqui em cima, não sei o nome dele, enfim, tem um pastor aqui semana passada, Daniel. Ele disse assim: sirvam uns aos outros, porque quando tu serve lá na frente, alguém vai te servir. Aleluia. Tem até uma analogia que eu contei para um colega meu. Eu falei para ele assim, eu estou ministrando o evangelho na vida dele. Se tivesse uma mesa, estivéssemos todos sentados, todos amarrados com a mão para trás, e tem um pote e uma colher, como nós se alimentaríamos? Ele me disse: ué, eu jogaria a cabeça dentro do pote? Aí eu falei para ele assim: não seria mais fácil nós se dobrar, pegar a colher com a boca, servir e dar ao próximo? E o próximo daria ao próximo, 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 até chegar no primeiro novamente. Isso é servir uns aos outros, amar uns aos outros. Porque Deus é o diretor de toda essa história. É Ele que está por trás da sua vida. É Ele que está por trás da sua vida. Apenas descanse em Deus. Tenha calma, tenha paciência. Ele vai te mostrar todas as coisas. O Espírito Santo vai te consolar, meu filho. Ele te dá a viva esperança de que Ele continua Deus em tua vida, mesmo que os teus sentidos não sinta isso, mesmo que você não compreenda às vezes o caminho de Deus para frente, mas quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai entender que Ele foi teu guia, Ele te conduziu à vitória. No mundo tem muitos problemas, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus conhece o problema de cada um aqui. De cada um. O teu problema. O teu problema.
Ele conhece cada um. Ele sabe o que você tem pedido para Ele antes de você falar. Eu convido a igreja a ficar de pé. É o caminho da cruz, meus irmãos. Não é o alto caminho. Não é um caminho próprio. Se você, preste bem atenção agora, se você não compreender o tamanho da sua culpa, você nunca vai entender o tamanho do seu perdão. Se você não entender o tamanho da sua culpa, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente faz na Santa Ceia. Examine-se, pois, a si mesmo. Se você entender o tamanho da sua culpa, você vai entender que o tamanho do perdão dele é maior. É maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Aleluia! Ele quer te libertar essa noite. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas Ele diz: crê somente, e verás a glória de Deus, porque hoje é noite de libertação, é noite de vitória em Cristo Jesus, pela cruz, ser curado pela cruz em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus! Nada surpreende Deus, nem as tuas vitórias, nem os teus fracassos. Quando Ele te chamou e te conhecia, Ele sabia da sua estrutura, Ele sabia até onde você podia ir, e mesmo assim Ele chamou você. Ele previu a tua queda, Ele prevê tudo, Ele é onisciente, e Ele preparou esse momento para se consertar com Ele, para você pedir perdão a Ele, para você reconhecer que Ele está na direção, no controle da tua história. Se você entendeu esta mensagem, que Deus te ama e Ele quer te perdoar, Ele quer te curar, Ele quer te dar bênçãos espirituais e materiais, eu convido você a sair do seu lugar e vir até a minha frente. Vamos orar pelos desafios, por cura, por transformação, por novo nascimento, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Pessoal da live, recebe a cura, o poder de Deus, a salvação. Crê somente e verás a glória de Deus.